Gente, seguimos aqui hoje no nosso Dia Pink, participando, enfim, desse evento, além do Crônico, o nosso Dia Pink. Mudamos de cenário um pouquinho agora. Exatamente. Mais intimista, no sofá Está aqui no de sofazinho, casa. conversando. E nesse momento de conversas, a gente trouxe uma grande convidada que tem uma história, realmente, a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, faz jus ao Além do Crônico. Ela é a cara do Além do Crônico, realmente, Exatamente. Então, verdade. Kika Gamalovo Merci pelo convite. Muito bom, adorei. tá aqui nessa conversa. Eu tenho aqui um pouquinho daquilo que eu estudei sobre ela, mas é uma história, tem vários capítulos e eu vou deixar que ela própria traga um pouco dessa narrativa aqui para a conversa. Não é o nosso na íntegra do Além do Crônico, mas vale, né, trazer esse grande recorte para essa conversa de agora. Bem-vinda, Kika. Muito bom, Kika, te conhecer. A gente quer saber um pouquinho mais da sua história. Como que começou essa jornada Além do Crônico para você? Foi um susto. Tanto é que eu falo, eu não fiquei doente, eu tirei voluntariamente um mioma, então fiz uma cirurgia de retirada do útero, tudo lindo, uma cirurgia um pouco mais complexa, porque eu tinha 2 cesáreas, tenho 2 filhas, já tinha cortado a barriga, aí o médico falou, não, vamos tirar pela vagina, que é o mais complicado, mas pelo menos você preserva um pouco mais aquele tecido, né, da onde saíram os bebês. Sim. E tudo feito, maravilhoso. 28 dias depois ele me telefonou e falou: vem aqui. Eu falei: tô indo para São Paulo. Ele falou: desmarca. Eu falei: oi? Cheguei lá, ele falou: meu amigo há anos, ele fez o parto das crianças, falou: sem delongas, você está com câncer. Eu falei: mas eu não estava. Oi? Né? Não teve um prólogo, um gato subiu no telhado, senti um treco. Ele falou: pois é, o órgão voltou da biópsia e você está com carcinoma. Eu falei: e agora? Ele falou: como você fez uma operação mais complexa, você tem que esperar 1 mês e meio, porque a gente vai fazer outra operação e provavelmente tirar 6 órgãos. Eu falei: como é que é? Nossa. Aí ele falou: enfim, assim foi feito. Período muito difícil, de muito silêncio. Contei para 6 pessoas. Fiquei com aquilo guardado e fazendo egípcia, como se tudo estivesse lindo, né? Gosto, A gente está E falando aí, disso em que ano? 2012, fevereiro, Você tinha 47 anos. 47 anos. E aí assim foi feito, e quando eu entro na faca novamente, eu faço a retirada total dos órgãos femininos, e aí eu que não estava na menopausa, pulei para a menopausa no dia seguinte. E a jornada é apenas o começo. Eu sempre falo que, graças a Deus, existe o tratamento, mas o pior da doença é o tratamento. 1 ano me tratando, 8 sessões de bracterapia, que é uma quimioterapia invasiva feita pela vagina, sozinha, nua, com aquele colete anti-radiação, com a perna aberta, posição ginecológica, e um treco enfiado lá. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu fiz, não sou judia, mas me senti uma vítima de Mengele. Achei que eu era um experimento humano de uma curra surreal. E eu chorava tanto que o cara do ponto eletrônico, porque não tem ninguém operando, falava para mim: não chora, porque a química ela é focada. Braque em grego é foco. Ela é focada ali onde tem que ser. Se você chora, o teu corpo balança e vai queimar um monte de coisa que não precisa. Céu. Enfim, 8 sessões. Acho que eu chorei 6. Depois, o depois a gente vai sempre se acostumando. Vai ficando anestesiada. É. E, enfim, passada esse período, eu entrei na fase da prótese. Eu tinha que fazer uma outra operação para colocar um silicone dentro da uretra para não fechar o canal vaginal, que a bracterapia com a químio, ela atrofia, né? E aí o dano é enorme, tanto é que eu tenho incontinência urinária severa, foi uma das heranças que eu fiquei do tratamento, mas eu decidi usar uma prótese peniana, que nada mais era do que um vibrador no diâmetro da minha vagina, que eu enfiava aquele negócio dentro de mim sem vontade, porque a mulher gosta de vibrador, mas não nesse sentido, né? E assim foi feito, e eu sempre digo que é uma frase de caminhão, que o câncer foi um grande professor. Eu tenho horror a aprender pela dor,
acho burro, acho limitante, acho que é uma crença também do aguenta, mas eu acho que no meu caso, quando o cara falou você está com câncer, e eu imediatamente também perguntei para ele, eu morro quando? Era 12, 13 anos atrás, era mais alarmista, mas já estava num momento melhor. Porque se fosse há 50 anos, era tipo uma condenação de É morte. sentença, com certeza. E eu fiz uma ressignificação grande Imagino. e potente Você na achou que era fim, maturidade. mas seria caminho, né? Ah, foi. Foi um Total. novo despertar, uma É. nova vida e muito melhor. Imagino. E eu melhor. queria que você entrasse um pouco nisso, assim, Verdade, né? dentro dessa jornada de dor e aprendizado, né, e o momento que você consegue, ao invés de ficar nesse grupo de 6 e verbalizar isso, botar Foi quanto para que as tempo? pessoas pudessem conhecer essa história. Quando eu me operei novamente, que foi a pior operação, que o médico esperou um tempo para fazer, não dava para não contar, né? Primeiro porque eu sumi e fiquei em casa um tempo convalescendo. Depois a história do cabelo. O cabelo ele não cai como câncer de mama, não é essa químio que eu estava até contando para a Flávia, amiga, que eu conheço várias amigas com câncer de mama que a pessoa está deitada, quando ela levanta o cabelo fica. Diferente a Braque, mas tudo muito fraco, e aí você puxava o cabelo, enfim. E aí eu decidi cortar um cabelo, eu sempre tive cabelo, sempre gostei de uma juba, então aquele também já era, e eu acho que tem um banzo, né? Quando você está na travessia da doença, assim, só se a pessoa for Fernanda Montenegro, mas eu acho que não dá para você ficar ipipiurra. Eu, pelo menos, não fiquei. Não caí numa depressão medonha, mas é um tranco. Então, eu fui falando, mas a minha história, ela é ainda mais alto-falante, porque quando eu começo a falar, eu migro para o Facebook e começo a falar no Facebook um monte de maluquice aos olhos das pessoas comuns. Também sempre digo, no Facebook, no Insta, no TikTok, todo mundo é louro, lindo, namora o Brad Pitt e mora em O Trancoso. filtro ajuda. É isso. E aí eu só falava merda. E eu falava, eu tô com medo de morrer, eu tô sem grana, 1000 coisas aconteceram depois. O casamento de 24 anos acabou, minhas filhas repetiram na escola e foram expulsas da escola por nota. Olha. Enfim, eu que tinha uma companhia, uma empresa minha, fechei a empresa. E tudo isso causa um selacanto maremótico. Então, Muito, foi tudo isso. muito. E Muita aí coisa eu começo junto. a falar no Facebook de todas essas questões que eu trabalho com pilar relacionamento, sexo, né? Boleto, grana, saúde mental, luto. Eu mais ou menos falava sobre essas 3 coisas que quase ninguém fala. E falava sem filtro. E aí, geralmente, quando você, né, eu vejo muito aí, esse papel da comunicação, ainda mais quando a gente fala da dor, as pessoas se sentem à vontade, não também verbalizar, mas procurar você, porque achou um par, fala, cara, eu vivi igual, eu tô Você acaba sentindo fazendo na pele. Eu Você está traduzindo aquela minha dor, que eu Eu tô sinto que eu silenciosa. virei uma ouvidora, É. mas com alguma angústia. Como eu não tenho uma titularidade, eu não sou acadêmica, eu não sou médica, gineco, psiquiatra, pajé, coach. A pessoa traz, né, uma questão pesada. Assim, eu até tento dar uma devolutiva, mas não trago a pessoa amada em 3 dias. Não. Sempre deixei isso claro. Então, eu sou uma depositária, pode conversar comigo, mas o ir, e aí, O máximo é, eu sei o que você está passando. é isso. Eu apoio E uma você. outra coisa também, 2 vieses que eu acho importante falar. A pena tem uma grande potência. Então, quando as pessoas têm pena de você, eu demorei a entender isso. Que as pessoas ficam solidárias a você, mas pelo lado ruim. Coitada. Sim, pena, Coitada. E aí, esse coitada, se bem trabalhado, é bom. Então, então É você bom. consegue traduzir isso que né, dolorido, você entender que a coitada. Você consegue traduzir melhor isso. Eu acho que talvez por já ser uma pessoa
antes. Já era uma pessoa fora da casinha, já não era uma pessoa padrão. Eu entendi que tinha uma potência na dor, na coitadinha. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que eu fui muito regulada pelas minhas amigas nessa falação no Facebook. Você é louca? Que É merda mesmo? é essa? Pra que Rolou uma isso? censura. Qual é o sentido? E eu usava como um divã virtual, fazia diva depressão, a louca, porque precisava vazar e não tinha nem dinheiro para fazer análise, então tinha que sair de alguma forma. É. Mas quando eu comecei a perceber que pelo Messenger, a ouvidoria do Facebook, né? Porque agora é o DM, Uhum. a pessoa escrevia para mim, eu também tenho medo de morrer, eu também estou sozinha, eu também não tenho dinheiro, as minhas filhas me enlouquecem, A, B, C. Eu também percebi que tinha uma audiência. Ainda não conseguia fazer muita coisa com isso, que ainda estava meio na loucura da sobrevivência. Sim. Mas ali, quando você pergunta qual foi o momento em que você sacou, né? Que você começou a falar, eu não só comecei a falar, como eu saquei que ali tinha um treco, porque eu sempre fui a mulher que monetiza tudo. Para mim tem que gerar grana. Não gerou grana, não serve. Nem que seja para eu pagar o boleto da luz. Uhum. Então eu falava, aqui tem alguma coisa. E não sabia muito bem. E fui tateando até o hoje. Muito E aí eu bacana. quero entender esse hoje, eu vi que tem umas nuances que lá atrás teve o Atitude 50, que você até Isso. contou, Você hoje já tem outra hashtag. Então, Como é que é isso trabalhando? Quicando na Quicando. maturidade. Então assim, qual era o teu intuito com isso? Era só colocar sua marca ou não? Qual é esse Então, propósito da a minha hashtag? empresa, que durou 22 anos, era uma empresa de assessoria de imprensa, se chamava Atitude de Comunicação. Legal. E foi um luto sair Imagino. desse lugar. E aí, Sim. quando eu fecho a empresa, o nome Atitude, que virou, eu fiz uma única tatuagem, que horror a tatuagem, doeu horrores, não vou fazer nunca mais outra, mas eu fiz questão de fazer Uhum. uma tatuagem com o nome da empresa, porque para mim aquilo estava morrendo, mas eu construí do zero. Então, e eu não queria que aquilo acabasse. E aí, de novo, eu tive um oncologista e um radioterapeuta que fazia bracterapia em mim, um senhor na São Vicente chamado Campana. Doutor Campana, estou vendo um homem aqui na minha frente. Ele falava assim para mim, aos prantos, né? Fazendo aquela situação toda que eu contei, da químio. E ele falou, a sua vida vai mudar para muito melhor. Falei, vou mandar esse homem para aquele Não lugar. tô vendo Agora, nada disso. todas essas, não Né? estou vendo nada. Nada. E depois, muito depois, eu fui lembrar dele, eu fui lembrar dessa fala profética. Ficou Por quê? guardadinho, né? Eu acho que no meu caso, como o emblema era muito grande, né? Era uma químio que queimava. Era uma químio no feminino. Era uma químio mega invasiva. Aquilo tudo teve uma cara para mim de quase um incêndio. Nossa. Como se de repente aquilo tivesse sido queimado, mas eu precisasse transmutar. Era Esse uma delírio violação da todo, intimidade, né? essa maconhada toda que eu fiz depois. Não conseguia, na época, entender muito bem isso. Mas É porque tem assim, igual na análise, sai do cenário, olha de fora, tá demorava. doendo pra caramba, E não aí quero olhar de fora. a frase que eu dizia para Só mim depois. que foi o primeiro hashtag, a sua pergunta, o Atitude 50. Se eu não morrer até 50 anos, eu preciso ressignificar minha existência. Então era o Atitude 50, a junção da empresa com o numeral que era mítico para mim, né? E eis que durei uma década, acabei de fazer 60 anos, falei, não dá, para ter 90 anos, cara, Atitude 50, a marca d'água é vai dizer, Atitude 50. gente, não dá, né? Nem eu sou a Bruna Lombardi, que a mulher não envelhece nunca. Falei, não vai ser bom. E aí, Quicando na Maturidade é o nome do meu primeiro livro. E, Isso que eu ia falar do seu livro, eu queria que você falasse o primeiro do seu livro. É. E aí, esse Quicando, eu acho que é isso, quicar. A Kika Kikika, né? Muito Essa bom. coisa de quicar foi muito. Eu acho que essa coisa que eu vim fazendo, meio que sem saber se ia dar certo ou não, bora ali, bora ali, bora Sim. ali.
e ficou esse nome. Então, o hashtag Quicando na Maturidade Agora, vai Cris, até não 90. precisa. Se eu conseguir dobrar os 100, quicando. Muito maravilhoso. E aí você lançou um livro agora, recentemente? Esse já é o segundo livro, que é o livro que eu trouxe para o evento, chama Crônicas de uma Carioca Grisalha. Mas Maravilhoso. o primeiro, que eu lancei em novembro de 22, pós-pandemia, chamava Quicando na Maturidade, Uma Senhora Mudança, da editora Lacre, foi lançado pela Flávia Eu Portela. quero. E é essa história, é a história da pessoa que estava com o jogo ganho, aí vem a tsunami, e aí como eu fiz. É um livro que tem exercício, é um livro que tem, como se diz, profissionais gabaritados falando sobre as áreas que eu não domino, mas que eles me ajudaram. Então, tem um professor de cabala que me ajudou a seguir em frente, uma professora de educação financeira, tem um técnico em longevidade, tem o meu ginecologista que me deu a notícia do câncer, e tantas outras pessoas legais gabaritadas, e não o achismo, que nem eu que fui passando pelas coisas assim. Kika, você é a cara do Além do Crônico, eu quero mais você. Ilustra bem. E aí eu quero Muito. tirar uma das últimas curiosidades. Na verdade, eu tenho dezenas, mas hoje é uma Mas, conversa querido, Ipanema. breve. E aí eu quero saber o seguinte: depois de todo esse vendaval que você passou na sua vida e ressignificou, se você planeja esse ciclo de 60 até 70 anos ou você vive o agora? Eu vivo agora, eu sou meio AA, só por hoje. Só por hoje. Mas eu tenho uma frase também de caminhão que eu adoro, que é: enquanto você planeja, Deus ri. Eu aprendi isso. Eu aprendi que você tá ali, surfando a onda, o negócio tá bom, de repente. Nossa, mãe. Então eu prefiro, assim, ser mais humilde. Aliás, eu fiquei humilde. Eu fiquei uma pessoa meio um andar abaixo. Claro que eu tenho grandes sonhos, claro Sim. que às vezes eu dou uma delirada, claro que Da vida, eu né? venho, mas eu tô sempre puxando Bom, pro o que dá, vamos aqui, Bom. menos. E assim eu sigo, eu acho que isso me faz bem. Eu acho que talvez, lembrando como tudo surgiu, um dia eu decidi tirar o útero porque eu tinha um mioma. Um dia. E aí, a partir desse dia, a minha vida muda completamente. Então, eu acho que por uma decisão sua, não voluntária, aconteceu, foi e que deve ter sido o voluntário. cara lá em Sim, cima, sim, porque Certeza. se eu tivesse esperado mais, Aham, talvez não tivesse não aqui. teria salvado, Talvez se eu tivesse tirado o útero antes, eu não tivesse filho, Sim. talvez, enfim. Ainda bem que foi na hora exata, né? A gente É. não estaria aqui para ouvir essa história maravilhosa, É isso. Sem Então, sombra de dúvidas. só por hoje. para edificar tanta gente igual você faz hoje. Não. Eu acho que Agora eu entendi. Tento, né? eu acho que vale. Vou deixar para você a pergunta derradeira desse papo, que já foi extremamente satisfatório. Antes até de fazer a pergunta, eu queria dizer isso, né? Que a gente já tem 19 episódios do Além do Crônico. E aí tinha gente que falava assim: eu não quero ver, porque muita tristeza, só doença. Eu digo, gente, mas não é sobre isso, é sobre vida o Além do Crônico. Porque a gente se conectou com muitas pessoas, assim, com histórias bacanas, assim como a sua, pessoas que ressignificaram e tiveram projetos, desenvolveram depois de um diagnóstico. Sim. Então não foi o fim, né? Então a gente sempre pergunta no fim do episódio: o que é uma vida além do crônico para você? A gente sempre faz essa pergunta. Eu acho que a resposta é muito ampla, né? Muito. Mas eu acho que se o que te pedem é coragem, eu acho que é trazer do lado ali, é o pilar, saber, amiga, tá aqui, e vamos nessa, no matter what, bora. Então eu acho que quem tem uma doença grave, viveu, convive, né, tá ali naquele limbo, quem depois de uma doença crônica vai fazer um exame e não dá uma tremida, né? Porque é sempre aquele negócio. E agora? Mas também eu preciso deixar um registro aqui que ele é bom. Quando esse cara, o tal oncologista, falou para mim, isso é para o seu bem, ele falou para mim assim: você está acreditando no câncer, a sua morte. Você deve ser burra. Por quê? Se a carioca tem a bala perdida, tem o infarto do miocárdio, tem o atropelamento, tem o assassinato e tem o acaso. Sim. Então, assim, o câncer não pode ser responsável pela sua morte. Então você vai precisar injetar vida aí, porque a morte
Tá aqui, né? Sim, o tempo inteiro. Tá aqui. Esse médico é Então, gestalt terapeuta. total. Então, eu acho que eu acho que é o coragem talvez para lidar com o finito. Que assim, se vai acabar, bora fazer ser melhor do que foi ontem. Sim. É Muito isso. bom, genial. Não é? Que coisa preciosa. Kika, É. que Obrigada. prazer, Adorei. que honra. Que bom. Não, eu assim fui sequestrada. Vamos no É podcast. isso. Vamos agora. Eu falei, aonde? Quem? Vamos ali rapidinho, É aqui, ali, ó. ali. A Patrícia Reis, ela participou com a gente lá no Ipanema. A Patrícia Reis é Fevereiro Rosa. E aí ela foi e nos convidou para vir aqui no evento. Não, e ela me falou de você. eu fiz uma live com ela. Ah, é legal. E eu conheci ela assim, porque Nutri tá. Oncológica. Sim, bacana, né? E aí ela falou. Muito bom. Antes de a gente fechar aqui, Ah, tá gravando a tá. bizarrice? Tudo. É tudo. tudão. Quero saber o arroba, onde eu encontro mais da É, Kika. exatamente, eu quero te seguir. Então, tô em tudo como @Kika Gamalopo. Kika Gama Lobo. E eu tô no LinkedIn, eu sou uma mulher que fala muito do mercado de trabalho. Legal. Tô no Instagram, Ótimo. entrei no TikTok, tenho 72 seguidores. Olha que incrível. 72. Vamos aumentar isso, gente. Vi 1000, assim. depois Não, eu- 72. Se a pessoa não sabe, velha, não sabe nem mexer no Instagram, no TikTok, eu não sei. E eu adoro, porque o TikTok, né, faça você mesmo. Aí eu faço um monte de coisa, mas na hora de postar, o negócio não vai. Aí eu falo, fico com ódio. Tem que fazer um curso desse Ai, negócio. meu Deus, muito bom. Então sigam Kika @Kika Gamalobo. Gamalopo. Isso, é isso aí. Prazer, Kika, mais Prazer, uma vez. adorei. Tchauzinho, gente. Daqui a pouco. Tchau, tchau.